Nesta noite eu quero repartir com vocês o que aconteceu, o que Deus fez através de 4 leprosos. Deus fez com eles e podem fazer muito mais com todos nós que estamos aqui. Eu li 2 escrituras, o capítulo 6 e o capítulo 7. Estas 2 escrituras trazem nas entrelinhas as cenas de um tempo de miséria e de fome. São cenas trágicas de miséria e de fome. Jorão, monarca de Israel, está celebrando, está comemorando. Ele celebriza-se fatidicamente pelos seus atos malignos, adotando um comportamento completamente às margens dos critérios de Deus. O cenário, pano de fundo deste cenário é claro. O povo vivia um contexto de cerco e de opressão estrangeira. Havia uma forte redução na produtividade do povo. Israel estava manietado a uma terrível estagnação econômica. O sítio estrangeiro trazia no seu bojo como consequência fome e improdutividade, pelo fato do povo não poder sair ao campo para render no trabalho, porque eles estavam presos e manietados dentro da própria cidade. As implicações econômicas resumem-se na mais terrível e angustiante miséria. O povo está preso, e este povo aqui é o povo de Israel, é o povo escolhido de Deus. Eles estão presos e manietados. O resultado deste sítio estrangeiro é facilmente enumerado em 3 aspectos distintos. Veja o que aqui diz a sua Bíblia. Primeiro, uma fome tenebrosa. Segundo, uma narrativa espantosa. E terceiro, a derrota interior do líder da nação. Uma fome tenebrosa caracterizada pela elevação assustadora do custo de vida. Está inserido escrituristicamente que a cabeça de um jumento ficou a preço de caviar. O esterco de pomba lá na feira, diz a Bíblia, e eu li aos ouvidos de todos vocês, atingiu uma especulação absurda em termos do comparativo a que se pedia. Os versículos 28 e 29 descrevem uma narrativa absolutamente espantosa, quando a Bíblia revela a situação trágica e absoluta da miséria, documentada pelo episódio de 2 mães. Sim, senhores, 2 mães famintas que se propõem a cozer e a comer os seus próprios filhos. Olha o que é que diz o versículo 27 do capítulo 6. Versículo 27 revela o mais absoluto pessimismo do líder, a sua mais profunda amargura, a sua grande dor, a sua grande falta de opção possível. O que é que você faria? Você como líder, você como rei, você que está presidindo sobre uma nação, porque a linguagem bíblica desta mulher era o pedido no seu desespero, quando eles comeram uma daquelas crianças. E agora a mãe desesperada esconde o seu filho. E diante do clamor, do desespero daquela mãe, a linguagem bíblica é esta. E foi a resposta do líder da nação: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Estas foram as palavras, meus irmãos, de um líder em desespero, que tenta atender o pedido de uma mãe. E ele diz: se o Senhor não te acode, como eu poderei te acudir? Eu quero dizer aos irmãos que o desemprego, a elevação do custo de vida, que os dramas familiares, que a desmotivação da liderança, que a imposição das classes dominantes que manipulam as pessoas não são um fenômeno do passado remoto de Jorão. Não, estas imposições, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Tudo isso são as imposições da vida.
em torno de cada um de nós. Estas coisas estão presentes no contexto em que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos. Mas quando ligamos a televisão, os noticiários estão anunciando. Eu querendo ouvir, ou ver ou não, tudo mostra que Jesus está às portas. Tudo aponta profeticamente e precisamente que não vai muito tempo, a trombeta vai tocar. E aqueles que você alcançou para Jesus, aqueles que você ganhou para Jesus, o trabalho, o empenho de todos vocês redundarão em gozo na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a grande realidade é que isto está acontecendo. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio a esta equação tridimensional de problemas, mesmo em meio a este torvelinho de tragédias circunstancial, quando eles clamaram a Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, o homem de Deus, o profeta do Senhor, ele profetiza que Deus proporcionaria uma saída para o seu povo. Diante do quadro que se instala na humanidade, as pessoas estão presas, manietadas, acorrentadas. Quantas pessoas gostariam de experimentar o que nós experimentamos, mas estão presas ao vício, estão vivendo conflitos terríveis, estão passando por situações das mais adversas, mas nós temos a solução. Nós que estamos cumprindo o papel de Eliseu, podemos apontar a estas pessoas uma saída, um escape, uma válvula de escape, uma solução. Veja o que é que Eliseu disse. Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Em outras palavras, mesmo naquela crise generalizada, Eliseu, um homem de Deus, portava a solução para aquele povo. Em outras palavras, ele estava dizendo: amanhã haverá abundância, amanhã Deus fará o milagre, amanhã a situação será resolvida. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui, que você veio em busca da solução, da sua vitória. A vitória que Deus vai te dar hoje terá desdobramentos no amanhã. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que o nosso Deus, Ele não conta tempo. O passado e o presente é como se fosse o futuro. Então tanto faz a tua vitória hoje ou amanhã. O certo é que Deus marcou este encontro com você, e a tua vitória já tem desdobramentos no amanhã. Levante a tua mão e glorifique a Deus, porque Deus tem solução para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora eu pergunto para Deus, e Deus me responde: qual a consignação? Qual a composição? Qual a fórmula verbal e teológica para que o milagre aconteça em nossa vida? Eu sei que tem pessoas que estão aqui e no coração eles estão dizendo: o que é que eu faço para triunfar nesta crise? O que é que eu faço para sair deste torvelinho de problemas? Eu que venho me arrastando faz tempo, eu que venho empurrando os meus problemas com a barriga. Eu digo que Jesus é bom, mas no meu interior eu estou passando conflitos tremendos. Tem pessoas que chegaram aqui
debaixo desta tenda, e só Deus sabe com que pés você chegou aqui. Você chegou aqui com as pernas espirituais tropa, se arrastando, mas Jesus está com os olhos deste tamanho sobre você. Ele vai te levantar de maneira poderosa e você vai triunfar. Você vai sair daqui de posse da tua bênção e da tua vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Quais são os seres humanos aptos, capacitados a viver neste tempo de absoluto desespero, neste tempo de crise, neste tempo de dor, neste tempo de miséria, neste tempo de pânico, meus irmãos, de perplexidade, quando não há portas abertas e nem saídas? Se nós sabemos que os problemas estão aí, as dificuldades estão por aí, se nós sabemos que Deus não vai remover as lombadas da estrada da vida, mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos desenvolver estratégias para subsistir, para permanecer. Não importa que haja lutas e dificuldades, e você que vem pedindo para Deus, o que é que eu faço para triunfar nesta crise? Deus vai lhe dar a resposta hoje. Você vai sair daqui de posse da certeza de que você pode, você é dotado de um potencial maravilhoso. Então, quem são estas pessoas capacitadas a viver neste tempo de crise, nesta cama volumosa de problemas? Quem pode vencer, pastor? A resposta de Deus não é nada convencional. A resposta de Deus para nós é quase absurda, ela é irônica. A resposta de Deus é absolutamente paradoxal e cala tudo quanto se constitui arrogância. É aqui que Deus trabalha. Deus trabalha no campo profético das incógnitas teológicas. Eu não sei, irmãos. Quer dizer, pela fé eu sei. Fazem 24 anos que eu sirvo a Jesus. Vai fazer em março de 2014. Eu me entreguei para Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Lutas e problemas nunca aliviaram da minha vida. Dificuldades. Eu não posso pregar nos ouvidos de vocês a ideia de um cristianismo triunfalista. A vida não vai sorrir para você. Você não vai contemplar um mar de almirante e um céu de brigadeiro. Mas saiba de uma coisa: Deus que fará vencedor e triunfar. E quando você abrir a boca para testemunhar, você não vai despejar um rosário de amargura. Você vai dizer: tem problemas, tem dificuldades, tem lutas, mas o meu Senhor me faz mais do que vencedor em todas as circunstâncias adversas. Para sobreviver neste tempo de crise, o versículo 3 do capítulo 7 diz: aqui está o segredo. O que é que eu tenho que fazer? Subir 365 degraus de uma escada carregando uma pedra na cabeça, pagando penitência? Não. O que é que eu tenho que fazer? Simpatias? Não. O que é que eu tenho que fazer? Você precisa saber o que é padecer. Veja o que é que diz o versículo 3. Se você deseja vencer no cerne da crise, você precisa saber o que é padecer. Porque os heróis aqui, deste tempo de crise, e nós estamos vivendo em uma época de grandes crises. Você está aqui, a tua mente não descansou do teu compromisso de pagar amanhã, porque dia 15 foi feriado. Você está aqui, mas você tem pendências, você tem compromissos, você tem grandes desafios. Mas o interessante é que os grandes heróis aqui não foram os capazes de grandes jogadas diplomáticas, não. A Bíblia diz que os heróis, os que triunfaram aqui, os grandes homens e potentados da história, não foram celebridades notáveis. Não! Quem são eles? Olha o que a Bíblia diz:
leprosos. 4 leprosos. E leprosos naquela época, mais do que hoje, eram homens marcados, homens estigmatizados, homens cuja vida era de padecimento, de dor, homens cuja existência era de segregação e de alienação. Quero dizer aos irmãos que mesmo que você se entregue para Jesus aqui, você que não é crente, ou você que já se entregou para Jesus, para vivermos nos dias de hoje, numa época em que tudo se achata, tudo se esmaga, numa época em que o diabo, que está descendo das regiões celestes, porque o quartel-general dele é ali, ele está fazendo uma força tremenda, e ele está vindo para a terra, ele vai assumir a terra. E você diz assim: quando eu me converti, parecia que a oração fluía mais, hoje está tão duro, tão pesado, as imposições. É porque a força do diabo com seus demônios esmaga, mas o diabo pode fazer o que quiser. Jesus hoje está derramando óleo, azeite, óleo. Você é vaso. Você veio aqui na condição de vaso. Aqui, se alguém chegou e está ostentando-se num pedestal de arrogância, você tem que descer. Você é vaso. Nós somos vaso. Você não é nada e eu não sou nada. E como coisa que nada somos, grande é o Senhor. E se esta obra está condicionada a vaso e azeite, o azeite está aqui. Você é o vaso. Deus vai te encher nesta época de crise, e você vai triunfar, porque para viver nesta época de crise, nós precisamos aceitar o padecimento. Sim, como pastor? É paradoxal, mas é verdade. Se você quer vencer nesta época de crise, você precisa aceitar ser discriminado. Se você quer vencer nesta época de crise, você precisa aceitar a ideia de viver sem status. Ah, pastor, comigo eu estou numa cadeira ascendente, e se Deus fechar a porta, eu não venho mais na igreja. Sabe quantas vezes Davi perdeu o palácio? 3 vezes. 3 vezes Davi perdeu o palácio. Na nossa ótica, na nossa visão de cristianismo triunfalista, nós temos que avançar sempre. Há momentos que Deus diz: você tem que retroceder. Volta e espera, porque quem espera é submisso, mas quem crê no poder em si mesmo é autossuficiente e arrogante. E aí vai, pisa em terreno que Deus não manda, vai na obra da carne e sai catando os cacos. Deus disse para Davi: volta, aguarda e fica de olho na copa das amoreiras. Quando ela sacudir, vai, porque eu estou na tua frente. Deus quer a tua cooperação. Ele não vai fazer tudo por você, Ele não vai fazer sozinho, Ele vai mesclar com você. Ele quer a tua participação. Você não pode jogar só para o andar de cima o que você quer. Ele quer mostrar que você tem condição, que você tem potencial, que você é um bombardeio nas mãos dele. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo nos ensina isso, irmãos, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo olha para a vida como um combate, e ele está dizendo para todos nós: na vida não há facilidades, na vida não há amenidades, a vida é luta. A vida é combate renhido. A vida é luta contra o mal, luta contra o pecado, luta contra as trevas, contra principados e potestade. É luta pelo evangelho, é luta pela salvação de almas perdidas. Aleluia. Os únicos capazes de permanecer e prevalecer como crentes cheios do Espírito Santo nestes últimos dias não é aqueles que têm uma boa casa, não é aqueles que têm um carro 0 quilômetro e têm a visão de um cristianismo triunfalista. Não são estes, porque para estes muitas vezes o glória a Deus e o aleluia é dimensionado
dizem: eu quero ver quando as coisas começam a dar errado. Eu quero ver quando a luta chega, quando você não tem nem dinheiro para pagar o aluguel, mas tem crentes deste naipe aqui, dizendo: na saúde, na enfermidade,